E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui para falar do encerramento deste dia de Copa do Mundo com o encerramento do grupo D, grupo que teve os Estados Unidos confirmando sua liderança, mesmo com uma derrota para a Turquia, pois é, a Turquia venceu por 3-2. Também tivemos um empate em 0-0 entre Paraguai e Austrália, que confirmou a seleção australiana na próxima fase. Como esse era o jogo que realmente tinha coisas valendo, né? Já que Paraguai e Austrália, quem vencesse, ficaria com a segunda posição e, consequentemente, com a vaga direta na próxima fase, eu optei por assistir esse jogo na minha primeira tela. É sobre o jogo sobre o qual eu vou falar um pouco mais. Apesar de ter sido um 0-0, outro jogo muito mais interessante, né? Bom, vamos falar primeiro um pouquinho desse Turquia 3, Estados Unidos 2, que obviamente ficou na minha segunda tela. Um jogo que começou muito agitado, né? Porque logo os Estados Unidos abrem o placar com o Trusty. Vale ressaltar que os Estados Unidos, já classificado como o primeiro do grupo, né? Já sabe seu adversário, nas matemáticas lá da FIFA. Enfim, não é marmelada, tem uma lógica, mas eu não parei propriamente para analisar mais a fundo. Mas já colocou os Estados Unidos com um adversário para os 16avos de final, vai enfrentar a Bósnia e Herzegovina, que já também tem vaga garantida entre os melhores terceiros. Então já temos 4 jogos definidos da próxima fase: Estados Unidos e Bósnia, Canadá e África do Sul, Brasil e Japão, e temos também Marrocos e Holanda, né? Então Brasil e Japão aí na próxima segunda, os outros jogos vão durante a semana, né? Bom, mais um Estados Unidos que jogou inteiro reserva, apenas um jogador do time titular, o Weston McKennie, e o Trusty, um desses jogadores, abre o placar com assistência do Berhalter. Foi o cara que mais agiu durante o jogo, né? Teve mais destaque, acabou marcando o segundo gol depois já no segundo tempo, um belíssimo gol inclusive. Gol que seria de empate, já que a Turquia vira o jogo, né? Foi um jogo de 2 viradas. A Turquia logo depois, né? O primeiro gol do Trusty vem logo aos 3 minutos. Aos 10, o Arda Güler consegue empatar com assistência do Yilmaz. Aos 31, o Gökçe também volta a colocar, na verdade coloca a Turquia à frente pela primeira vez nessa Copa do Mundo, com assistência do El Mali. O Berhalter empata aos 48, numa bola de rebote, chute de fora da área. E o Ayhan faz o gol da vitória da Turquia no último lance do jogo, aos 98. Um lance que tem uma bela caneta do Arda Güler. Ela é cruzada para o outro lado da área. O Zoom coloca para o meio e o Ayhan coloca para dentro. Com muita comemoração, comemorou bastante. Porque é a primeira vitória da Turquia nessa Copa do Mundo, única, já que o time já foi eliminado, né? Entrou nessa rodada eliminado. A Turquia evita de se despedir da Copa do Mundo com 0 pontos, coisa que Haiti e Tunísia, que também já estavam eliminados, não conseguiram, perderam os 3 jogos. Mas pelo menos, para além disso, essas outras seleções também marcaram gols. A Turquia também marcou seus 3 gols, sai da Copa do Mundo com esses 3 pontinhos, uma vitória da dignidade, né, da honra. A única seleção que ainda não fez gols é o Panamá. O Panamá enfrenta a Inglaterra na última rodada, sem chance de classificação, já está eliminada e tem os mesmos 0 pontos. Aí pode acabar ficando sem pontos, e também não tem gol ainda, né? A Jordânia também tem 0 pontos, a seleção do Iraque e de Senegal também tem 0 pontos, se enfrentam, então alguma pelo menos vai pontuar. Então essas seleções ainda precisam buscar seus primeiros pontos. Bom, o jogo da Turquia acaba surpreendendo aqueles que tinham visto essa campanha decepcionante, mas também nos deixa com a seguinte pergunta, né? Só acordou agora? Só foi jogar assim agora? Uma característica que a gente pode observar da partida é que foi um jogo que a Turquia não precisou propor, né? Vinha de 2 partidas que tinha mais de 70% de posse de bola, em que chutou mais de 30 vezes nos 2 jogos, teve 62 finalizações nas 2 partidas, um recorde histórico, sem marcar gols, e não conseguia, né? Tinha essa falha. Agora não, foi um time que nós vimos, sem o centroavante de área realmente, com jogadores rápidos e habilidosos que tem. É um time que serve para essa transição, para a bola de contra-ataque, né? Os 3 gols da Turquia surgiram assim. Então, assim, vimos que talvez a Turquia estivesse desperdiçando um potencial. Pudesse ter segurado um pouco mais, não ter sido esse time tão propositivo,
e assim talvez tivesse conseguido um resultado melhor. Não quero ser engenheiro de obra pronta também, mas resultado que pelo menos não deixa a Turquia no zero, né? Falando agora de Paraguai e Austrália, o jogo foi bem decepcionante, né? Foi bem morno, foi bem xoxo, um 0-0, talvez um dos piores jogos da Copa até aqui, sem querer mentir para você. O Suécia e Japão de hoje cedo também foi um jogo burocrático, né, em que as duas equipes sabiam que o empate beneficiava ambas. Em determinado momento, nenhuma das duas estava disposta a correr muitos riscos. Eu sinto que o mesmo aconteceu principalmente com o Paraguai, que estranhamente poderia vencer e evitar um provável confronto contra a Alemanha, que ainda não está garantido. O Paraguai ainda tem que garantir a vaga, né? Não tem, mesmo com os 4 pontos, ainda não está classificado, tem que esperar os outros resultados, mas só uma tragédia tira a vaga do Paraguai. E existe uma alta probabilidade de que o confronto do Paraguai na próxima fase seja a Alemanha. A Austrália, já garantida, por enquanto enfrenta o Irã. Vai enfrentar certamente o segundo colocado do grupo do Irã. Pode ser Egito, pode ser a Bélgica, pode ser a Nova Zelândia, né? Vejamos. Então, um jogo que acaba decepcionando justamente pela falta de vontade do Paraguai. Surpreendeu no primeiro tempo com a Austrália, foi o time que propôs, né? São duas equipes, como eu destaquei no meu vídeo de previsão, que não costumam ter a bola, não costumam trabalhar com a bola, são melhores contra-atacando e se defendendo bem. E nós vimos isso, um defesa contra defesa, em que poucas oportunidades foram criadas, né? Foi um jogo morto ali pelo meio campo, basicamente. Algumas investidas ali com o Volpato, principalmente no primeiro tempo, foi o melhor jogador da Austrália junto com o Jordan Boss, que quase marca um gol no finalzinho, mas não saía muito disso, né? Foi um jogo que mostrou a falta de criatividade desses dois times. O Enciso também, mais uma vez, sendo o destaque do time do Paraguai, é um jogador muito rápido, muito habilidoso, que carrega a bola com uma facilidade tremenda. É a principal válvula de escape desse time, em pensar que ele podia ter se machucado, né? Se machuca no último amistoso antes da Copa, seria uma ausência tremenda para o time do Paraguai a esse ponto da competição. Então, assim, não tem muito mais o que falar, né? Foi um Paraguai que até tentou mudar no segundo tempo, colocou o Maurício, jogador do Palmeiras, iniciou com 5-3-2, né? Com 5 defensores, parecia inclusive querer o empate ou não requerer especialmente a vitória, né? Forçar a Austrália a tentar jogar e nisso contra-atacar, mas não passou de uma estratégia vazia, né? Porque não conseguiu de fato colocar ela para uso, tanto que mudou no segundo tempo. E no segundo tempo o Paraguai até teve um volumezinho a mais, tal, mas nada que empolgasse. Então hoje quem dormiu mais cedo para não ver esse jogo até fez a escolha correta. Mas podia ter visto Turquia e Estados Unidos, né? Pelo menos eu fiquei ali no canto de olho, fiquei vendo um, vendo o outro. Acho que até vi mais Turquia e Estados Unidos, porque o outro jogo foi tão monótono que acabou não chamando tanta atenção, né? Toda hora tinha uma celebridade lá, Brad Pitt, tava lá o Leonardo DiCaprio, enfim, essas coisas de americano, né? De estadunidense. Mas enfim, é isso, pessoal. Então, a Austrália classificada, espera seu próximo adversário. Estados Unidos vai enfrentar a Bósnia e Herzegovina. O Paraguai, terceiro colocado, deve estar entre os melhores terceiros porque fez 4 pontos. A Turquia se despede, está eliminada, vai tentar voltar com essa geração de ouro que ainda não conseguiu um grande resultado para 2030. É isso aí e até a próxima.